Olá, mais uma vez sejam muito bem-vindos de volta. Boa tarde. Estamos aqui no Talks P3C, recebendo a superintendente da área de soluções para a cidade do BNDES, Luciene Machado, a quem eu dou as boas-vindas. Muitíssimo obrigada, Luciene, por ter aceito aqui o nosso convite. Eu que agradeço, Ludmila, a você e ao P3C pela oportunidade. Um prazer tê-la aqui conosco. Vamos então às nossas perguntas, iniciando, falando um pouco sobre o Fundo de Estruturação de Projetos FEP do BNDES, que tem sido aí um grande instrumento para viabilizar as concessões. Quais os impactos desse fundo e se existem, né, se há planos para ampliar a sua atuação? Ludmila, a gente tem tido uma atuação em estruturação de projetos há cerca de 20 anos, né? Até para que todos compreendam bem, o banco atua na estruturação com recursos próprios, então, teoricamente, nós não dependemos de aportes externos, né, ou de outras fontes de receita, né? Primeiro porque a estruturação de projetos, comparado ao nível de investimento para os projetos a posteriori, né, o que é o financiamento para a execução das obras propriamente, os valores são bastante modestos. E depois, porque como a gente tem realmente atuado em setores e em projetos bem-sucedidos, ou seja, que a gente consegue caminhar com o nosso contratante até a fase externa, fazer leilões bem-sucedidos, que é onde a gente tem a boa competição, participação de atores privados relevantes, cabe a esses licitantes vencedores nos leilões nos pagarem. Então, a gente, na verdade, tem basicamente o retorno da maior parte desses investimentos que a gente adianta, né, na partida em favor dos consultores que a gente contrata, retornando para o banco e podendo financiar a estruturação de novos projetos no futuro. Como a gente tem tido leilões bem-sucedidos, a gente hoje não tem essa preocupação, né, em relação a montante de recursos destinados à estruturação, tanto é que a gente vem ampliando, né, o leque de setores e o leque de projetos que a gente atua. E acaba viabilizando essa rotatividade, né? Exato, é um caminho bastante positivo. Hoje a gente chegou a uma lista de mais ou menos 140 projetos. Esse conjunto de 140 projetos, como o BNDES é um banco de desenvolvimento, a gente está concentrado em projetos de maior escala, maior complexidade, e os investimentos que essa carteira de projetos podem proporcionar é da ordem de 320 bilhões de reais. Aí a sua audiência deve saber que a gente tem várias fábricas de projeto no governo federal. Algumas fábricas destinadas a projetos de menor escala. O banco talvez esteja assim na faixa, né, no amplo espectro de fábricas de projeto, assim, num dos extremos, em que a gente se dedica mais a iniciativas de maior vulto, mais complexidade, e daí também o maior impacto, o maior conjunto de investimentos que elas têm o condão de alavancar. Perfeito. E como o BNDES tem trabalhado para incentivar os modelos de PPPs e concessões que garantem a viabilidade econômica sem comprometer a qualidade dos serviços à população? Pergunta importante. É uma pergunta importante, na verdade, uma diretriz de estruturação para nós fundamental, né? Porque quando o ente público procura o BNDES ou qualquer outro estruturador para resolver um problema ou para melhor prestar um serviço, ele quer conciliar, né, muitos interesses, né? O seu próprio, comprometendo o menos orçamento possível, o do usuário, que tem uma capacidade de pagamento limitada para um conjunto de obrigações definidas, né? E um nível de serviço imaginado, que em geral não está satisfatório, né? Que precisa ser melhorado. Esse nível de serviço que precisa ser melhorado vai implicar novos investimentos que vão ser feitos. Então, a sua pergunta tem todo sentido, porque se nenhuma abordagem for feita, e se esse for um serviço, por exemplo, bancado por uma tarifa, a tendência da tarifa seria aumentar, simplesmente para bancar esses investimentos novos requeridos. Então, a gente tem diferentes estratégias para lidar com isso. Alguns setores, como por exemplo o saneamento, tem isso dentro do próprio marco legal do setor. A regionalização é uma premissa fundamental. Isso significa que a gente está buscando projetos de maior escala, em que a gente tem capacidade de diluir custos. A gente tem o ator privado que entra, traz economia de escala, traz economia de escopo, e isso faz com que você tenha, para o mesmo nível de investimento, uma maior diluição de custos, fazendo com que seja possível não ter aumento real de tarifa. Então,
Então, esse é uma das formas de lidar com essa alternativa. O setor rodoviário lida classicamente com isso, associando trechos que são filé, ou seja, superavitários, em que você consegue cobrar pedágio num determinado nível, outros trechos que têm uma demanda menor, que seriam o osso, mas que você, agregando ambos no mesmo projeto, você tem uma tarifa mais equilibrada, né, por quilômetro, né, de rodovia recuperada, pavimentada. Então, essa é uma diretriz muito importante aqui nos nossos projetos. A gente precisa garantir uma melhor conciliação do interesse privado, que é realizar os investimentos e oferir retorno, como o ator privado ali naquela relação de PPP ou de concessão, e do outro lado o poder público, que está preocupado com a qualidade do serviço, mas com a capacidade de pagamento do usuário. Então, esse é o dilema e acho que é a razão de ser de qualquer estruturador, porque se esse tipo de harmonia não fosse necessário, talvez o nosso papel como estruturador também fosse menos necessário, né? Qualquer um era capaz de propor uma estruturação e ser bem sucedido. Como esse dilema, essa tensão, ela existe e ela precisa ser equacionada não por 5, 10 anos, mas no horizonte de PPPs e concessões, 25, 30 anos, o papel da estruturação acaba sendo fundamental. E você trouxe no início da sua fala, Luciene, que o BNDES ele trabalha com recursos próprios, né? O que acaba facilitando e não necessita de atores externos. Mas e quanto à capacitação de investidores para projetos urbanos, né? Porque pode ser de fato um desafio. Sem dúvida. Mas então quais são as estratégias que o BNDES tem adotado, né, para tornar esses projetos mais atraentes para o setor privado? É verdade. A gente, desde que entrou nessa vertente da requalificação urbana, e olhando para esse desafio enorme do esvaziamento econômico de cidades, a gente se defrontou com um mundo muito novo, se a gente comparar ao que são, em geral, os setores abarcados pelas PPPs e concessões no Brasil. Iluminação pública, saúde, educação, rodovias, ferrovias, aeroportos, a parte da infraeconômica e alguma parte da infrasocial. A requalificação urbana, ela é um pouco diferente. Ela, no fundo, tem o objeto dela é o território. Então, você precisa entender qual é a dinâmica daquele território e tentar desenvolver parcerias adequadas para maior dinamização à luz da realidade da vida de hoje, né, Ludmila? Porque os centros foram concebidos para uma dinâmica populacional, para uma realidade de trabalho que vem se modificando muito aceleradamente. Então, a gente não acha que, ao contrário de uma rodovia em que você vai ter uma PPP, uma concessão abrangendo todo o percurso dela, todo o trecho, né? Do ponto de vista da requalificação urbana, a gente vai ter um conjunto de projetos. Então, a gente vai ter um projeto de locação de interesse social para atrair população numa determinada faixa de renda, aproveitando, por exemplo, a disponibilidade de serviços que aquela região já possui. Veja que é uma tendência muito diferente da do passado, né, que era, deixa a população morar onde ela quiser e vamos investir em mobilidade urbana para trazer essa população até o lugar de trabalho e os serviços. Agora não. Percebeu-se que esses investimentos em mobilidade são muito caros, são muito onerosos e se a gente não cuidar dos centros urbanos, eles ficam esvaziados. Então, como trazer âncoras para a reocupação desse território? A ocupação de moradia é uma ocupação importante, né? Se aquele local traz a população, mas a população cresce e a demanda, né, por serviços aumenta, você precisa trazer equipamentos de saúde, equipamentos de educação, que são PPPs clássicas, né? A gente está acostumado a fazer. Não é porque a gente está acostumado a fazer que não tenha desafios, tem, mas é uma via já pavimentada, né? Além disso, a gente tem um outro conjunto de soluções urbanísticas, né, que podem atrair outros tipos de investidores, né? Porque não são intensivas em construção, por exemplo, né? Como, de alguma forma, os equipamentos de saúde, habitação e a moradia também são, né? Então, a gente acha que um projeto de requalificação urbana, no fundo, ele é um conjunto, né, de vários projetos num só. O que eles têm em comum é um determinado objetivo, de trazer população, servir aquela população para que ela assente naquele território e aí com a população
naquele território, ela vai cuidar dele, né? A gente não quer ver o entorno da nossa casa maltratado, né? Desocupado, com lixo na rua, né? Enfim, então essa é um pouco a estratégia e dividindo assim a gente consegue também capturar os interesses específicos de cada investidor. Então, do ponto de vista de quem está pensando em ter um leilão bem sucedido e melhor aproveitamento ali do equipamento público, né, do ativo público, essa é uma providência fundamental. Interessantíssimo. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, Luciane Machado. Imagina. Foi um grande prazer Eu que tê-la aqui agradeço, conosco. Ludmila. Luciane, que é do BNDES, marcando então aqui a sua presença no P3C Talks. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada e até já.